Começou. Engraçado, o Google mudou de novo nesse meio tempo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Beleza. Sim, Sim, é porque o Google mudou, não sei por quê. Então, gente, nesse mês agora de janeiro, uma parte do conteúdo que a gente vai ver dentro da didática é a questão do planejamento. Na semana passada, eu deixei uma videoaula para vocês falando de uma forma geral do planejamento escolar. Agora, a gente já vai começar a falar desse planejamento de uma forma mais detalhada. Vocês devem ter reparado no final da videoaula, que depois explica o que é planejamento, que eu falei que existem algumas modalidades de planejamento que a gente tem. O planejamento do sistema educacional, o planejamento geral da escola, o planejamento curricular e o planejamento didático ou o planejamento de ensino, que é um planejamento que é realizado mais de forma individual pelo professor, que é quando a gente fala de plano de curso, de unidade didática ou de ensino, de plano de aula. Então, a gente vai começar a falar e a detalhar esses tipos de planejamento, tá? Quando a gente fala de planejamento do sistema, a gente lembra lá das aulas de estrutura, que quando a gente fala no âmbito da educação, a gente tem, não só no âmbito da educação, mas da administração pública no geral, a gente tem divisão de três esferas: a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Quando a gente fala especificamente da educação, existe uma lei maior que vai balizar toda essa questão do planejamento, para a gente pensar e sistematizar todo o funcionamento da nossa estrutura escolar. E tudo quando a gente fala de planejamento, de organização, qualquer coisa no âmbito da estrutura escolar no Brasil, a primeira lei que a gente deve ver, que é a lei maior que baliza tudo, é a LDB de 96, que é a Lei 93, 94, 96, que vocês tiveram a oportunidade de vê-la no último período. Quando a gente pega a LDB, ela tem alguns artigos que vão falar a respeito do planejamento, tanto que é dentro da LDB de 1996 que se fala de se construir um plano nacional de educação, e o planejamento na LDB é dado um enfoque que a gente sempre deve partir da realidade, planejar, entendendo a realidade na qual eu vou atuar, e a partir desse entendimento dessa realidade, eu vou ver o que é dificuldade, o que é potencialidade, o que é alternativa. E para o planejamento funcionar, a gente precisa de instituir metas. Dentro dessas metas, o que é prioridade, o que é urgência, o que não é tão prioridade, como que a gente vai fazer isso, formas de atuar, quais que são os custos, quais são as pessoas envolvidas, quais os materiais são necessários. E é importante que a gente sempre tenha em mente que quando eu falo de planejamento educacional, o planejamento ele está ligado a uma política educacional, e essa política educacional, ela nunca é neutra. Ela sempre está muito vinculada ao tipo de governo, ao tipo de pensamento sobre a educação de quem está no poder. Então, como eu falei com vocês, a nossa LDB fala de um Plano Nacional de Educação. Vocês já viram, já tiveram curiosidade, sabem alguma coisa sobre o Plano Nacional de Educação? Já ouviram falar? Conhecem alguma coisa? O que vocês sabem sobre o famoso PNE? e Thaís, eu não sei muita coisa não, tá? Já ouviram falar de Plano Nacional de Educação? Eu já ouvi falar assim. Vamos lá, então. Vamos falar de Plano Nacional de Educação. Tá. O Plano Nacional de Educação, ele é um documento, ele tem a finalidade, como se diz, é um plano, ou seja, um planejamento. Ele estabelece uma série de metas em âmbito nacional, que é o Plano Nacional de Educação, para serem implementadas em um dado período de tempo.
Então, é um documento que tem uma série de informações necessárias para se organizar políticas públicas na área de educação. Eu deixei até para vocês lá no Siga um texto do Carlos Jamil Cury, que ele conta um pouquinho dessa história dos planos nacionais de educação. Como a gente viu na disciplina de estrutura, não sei se vocês vão lembrar aqui, no Brasil a gente teve uma certa dificuldade, foi tardio o processo de centralizar as ações do ensino. No Império a gente teve alguma coisa, mas não deu certo. Esse ano é até os 90 anos do Manifesto dos Pioneiros de Educação. Não sei se vocês lembram o que é o Manifesto dos Pioneiros. Alguém lembra aí? Vou ter que falar do manifesto. Não sei se lembra. Se não lembrar, para falar que eu repito aqui o que era o manifesto. Não tô lembrando, não. O Manifesto dos Pioneiros foi um documento que saiu em 1932, assinado por vários expoentes da educação, exemplo, Anísio Teixeira, o Pascoal Leme, de mulheres assinam duas apenas, a Cecília Meirelles, poetisa e mais uma. E esse manifesto é toda uma forma de pensamento sobre uma nova possibilidade, um novo olhar para a educação no Brasil. E esse manifesto de 1932, ele é totalmente ligado à escola nova, a uma pegada de pedagogia nova. Nesse período do Brasil, a gente tem uma disputa no campo da educação. A gente tem, de um lado, essa galera que bate na questão de uma pedagogia nova, de novo olhar da educação, a necessidade de se instituir uma educação universal, ou seja, igual para todas, pública, gratuita e laica. E do outro lado, a gente tem a ala conservadora, que está muito ligada à questão da igreja, que é uma educação mais conservadora e que vai contra os pressupostos dos manifestos pioneiros. Então, nesse manifesto de 32, os pioneiros falam da necessidade de se ter um plano que estabeleçam-se metas para a educação que sejam um plano para o país inteiro. Porque antes do Vargas criar o MESP, que é o Ministério da Educação e Saúde Pública, cada estado tocava a educação do jeito que achava que ele cabia melhor, porque esse processo ele era descentralizado, não era centralizado, então era cada um por si. Aí, desse manifesto de 32, dos debates que saem, a Constituição de 1934, ela fala de se criar um Plano Nacional de Educação, é instituída uma comissão, são feitos trabalhos de criação desse Plano Nacional de Educação. Ele começa até, acho que ele vai para o Congresso, aí que o Vargas dá o golpe, institui o Estado Novo em 37, morre o assunto. Em 61, não se fala da necessidade de criar-se um Plano Nacional de Educação, porque a gente está, a LDB fala alguma coisa, mas não sai, porque a gente está no período de ditadura militar. E em 1996, quando se institui a LDB, fala da necessidade de se criar um Plano Nacional de Educação que vai ter validade de 10 anos. Então, é só a partir da LDB de 96 que começa a ser construído o Plano Nacional de Educação. E o primeiro Plano Nacional, a gente está no nosso segundo Plano Nacional de Educação agora, tá? Esse primeiro Plano Nacional de Educação, ele é aprovado, ele é escrito e ele tramita para ser aprovado em formato de lei. Então, o primeiro Plano Nacional de Educação é a Lei 10.172 de 2001, tá? E o segundo Plano Nacional de Educação é a Lei 13.005 de 2014. Então, os planos nacionais de educação desvigoram por períodos de 10 anos. A gente hoje, de 2014 para 2014, 2024. Esses planos, eles são escritos com a União puxando, sendo a responsável, mas em colaboração com os estados e municípios. Agora a gente está começando a discutir o Plano Nacional de Educação, que vai vigorar de 2025 a 2035, tanto que a gente vê que teve até em dezembro aqui em Muriaé a CONAI, porque como é que a gente discute o Plano Nacional, como é que é construído esse Plano Nacional de Educação, pelo menos esse agora. São feitas, começa a discutir no âmbito do município, depois por região, depois por estado, depois por país. Todo município ele tem que fazer essa conferência de educação, e dessa conferência participam pessoas, representantes de cada escola do município, interessados na causa. Aí vai
se discute são uma série de metas, são feitos um grupo de trabalho para cada meta. Esse grupo de trabalho faz uma série de 10 proposições para cada meta, e depois que são feitas essas 10 proposições, elas vão para plenário. Essas metas são todas lidas, então todas as pessoas que estão ali votam se são favoráveis ou não àquela meta. Se a maioria aprova, a meta vai como uma proposição do município, se não aprova, não vai. Depois de feita essa plenária, cada município elege 2 representantes que vão para a regional. Aí na regional é feito o mesmo trabalho que foi feito no município, é feito na regional, aprova, saem 2 delegados que vão para a estadual, para depois chegar na nacional, nessa nacional que sai o documento que vai ser encaminhado para votação. Deixa eu abrir para vocês. Esse é o de 2022. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o Plano Nacional de Educação, para vocês terem uma ideia aqui. Ó, não salvei ele, não. Caramba. Se vocês digitarem aqui, ó, no Google Plano Nacional de Educação, vai cair no site do MEC, do PNE. Esse aqui é o Plano Nacional que está em vigor atualmente. Deixa eu abrir para vocês. Deixa eu desligar o telefone aqui, gente. Tá vendo que tá a lei aqui. A lei, ou o Plano Nacional de Educação, ele é sancionado pelo presidente. Eu acho que esse aqui que sancionou foi, pelo período, foi a Dilma, viu? Aí aqui, ó, são uma série de metas, tá vendo? A Constituição, ela fala da necessidade também de um Plano Nacional de Educação. Esqueci de falar isso com vocês. No Plano Nacional de Educação, que está em vigor agora, quais que são as diretrizes? Erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, superar as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade da educação, formar para o trabalho e para a cidadania, promover a gestão democrática, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, estabelecimento de metas para aplicação dos recursos públicos, valorização dos profissionais da educação, promoção dos princípios de direitos humanos. Aí, essa é a base do Plano Nacional de Educação. Aí aqui vem falando, eu acho que vai ficar melhor eu abrir aqui, ó, para vocês verem as metas. Meta 1. Aí, esse Plano Nacional tem, acho que são 20 metas. Meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil da pré-escola dos 4 aos 5 anos. Meta 2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos. Meta 3. Atendimento escolar para toda a população de 15 aos 17 anos. Universalizar para a população de 4 a 17 anos, portadores de algum tipo de deficiência, acesso à educação básica, atendimento educacional especializado. Alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental é a meta 5. Meta 6, oferecer educação de tempo integral. Meta 7, fomentar a qualidade de educação básica. Meta 8, elevar a escolaridade da população brasileira dos 18 a 29 anos, para no mínimo 12 anos de estudo. Elevar a taxa de alfabetização. Oferecer 25% das matrículas na EJA. Triplicar as matrículas na educação profissional técnica de nível médio, elevar a matrícula na educação superior, elevar a qualidade da educação superior, formação de profissionais de educação, formar os profissionais de educação em nível de pós, valorizar e equiparar o salário dos professores, plano de carreira, efetivar a gestão democrática, ampliar o PIB. E na hora que você clica na meta aqui, toda meta tem a estratégia, que nem falei com vocês, a meta é o que a gente quer, a estratégia é como a gente vai colocar em prática. Aí todas as metas, se vocês entrarem no site, vai ter como que você vai colocar em prática. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o link, caso vocês tenham interesse em olhar o atual Plano Nacional de Educação. Aí, o pessoal do Todos pela Educação, eles têm
Você aqui tem, ó, o pessoal do Todos para Educação, algumas instituições, eles criaram esse observatório aqui, do Plano Nacional de Educação. Ó. Eles pegam todas as metas do plano e eles vão vendo o que foi acontecendo com essas metas. Eles explicam o que é o Plano Nacional de Educação. Aí vem aqui, ó, você fica sabendo das metas. Por exemplo, acompanhe o PNE. Vamos pegar, por exemplo, aqui, formação de professores. Objetivo da meta 15. Aí tem todos os objetivos da meta. Aí vem aqui, ó, os indicadores. Porcentagem, você consegue ver o que conseguiu colocar em prática, o que não conseguiu colocar em prática. Por conta da pandemia, muita coisa que, não só por conta da pandemia, vem, né? Você conseguir colocar em prática uma meta, são muitas coisas envolvidas, mas a pandemia foi um fator que impactou muito nesse Plano Nacional de Educação que está em vigor agora. Se você pensar na questão de alfabetização de aluno, eu acho o processo de alfabetização uma das coisas mais difíceis de se fazer com uma criança. Imagina, então, você ter que alfabetizar uma criança no ensino remoto no contexto da pandemia. Hoje já existem uma série de estudos mostrando que nós vamos viver o impacto da pandemia, do ensino remoto, por muitos e muitos anos. E muitas metas do plano, não, por exemplo, essa questão da alfabetização, a evasão escolar, a gente sabe hoje que aumentou significativamente por conta da pandemia. A gente teve o ingresso no ensino superior também diminuiu por conta da pandemia. Muitas dessas metas, elas não vão conseguir ser cumpridas, ser colocadas em prática, mas é interessante que vocês conheçam o documento e que saibam das metas de como acompanhar. Agora, o novo Plano Nacional de Educação, vocês entrarem nesse site, que esse aqui diz respeito a Muriaé, tá? Mas parece que não vai abrir. Esse diz escola.conai, não vai abrir, a gente vai estar fora do ar. A minha internet caiu. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então é o site Sim. da prefeitura mesmo que caiu. Depois vocês entram nele, vocês conseguem ver esse novo Plano Nacional de Educação, as possibilidades dele, o que são as metas, o que saiu de proposição aqui de proposição daqui da cidade de Muriaé, ó. Tá vendo aqui, ó? Os grupos de trabalho foram 8. Democratização do acesso, permanência, aprendizagem, fluxo escolar, acessibilidade, direitos humanos e ambientais, justiça social, política de cotas, educação especial e diversidade, financiamento da educação, gestão, transparência e controle, participação popular e seu controle social, valorização dos profissionais da educação, políticas educacionais, qualidade do ensino e a base nacional comum, uma escola para o futuro, tecnologia, conectividade e serviço de educação, e a outra é bem parecida, para vocês verem de um plano nacional de educação, como que as metas elas vão mudando. Nesse plano que está em vigor agora, a gente vê muita questão de universalizar a educação integral, que é uma coisa que não aconteceu. O ensino de 9 anos, democratização. Agora, quando a gente pega esse que está sendo escrito para os próximos 10 anos, que vigora a partir de 2025, a gente já vê como que temas que não apareciam no Plano Nacional de Educação anterior, eles começam a dar cara, ó, direitos humanos e ambientais, justiça social, cotas, a diversidade, que era uma coisa que não se falava 10 anos atrás, a educação especial, participação popular, base nacional curricular comum, que era uma coisa que a gente não ouvia falar muito, e sobretudo essa questão de se pensar numa escola do futuro, na questão da tecnologia, da conectividade. Eu não sei se clicando aqui vão aparecer. Ah, vai aparecer, ó. Mas esse aqui, eu participei desse aqui, ó, do grupo 8, então dele eu posso falar. Quais que foram as... Aí vem aqui o plano, tem um documento que vocês conseguem ver o que é que está querendo, as possibilidades de formação. Aí você vem aqui, ó, educação integral, por exemplo, que era a meta 6 do outro plano. Ela iniciou, mas ela não foi concluída, concluída em parte. Você consegue ver tudo que está previsto nesse Plano Nacional de Educação e acompanhar. Então, nos próximos, acho que em 1, 2 anos, a gente vai ver a tramitação desse Plano Novo Nacional de Educação.
Aí era isso que eu queria falar com vocês de Plano Nacional de Educação. Deu para ter uma visão do que é o Plano Nacional de Educação? Conseguiram dar uma entendida? Pra mim deu pra ter uma visão, sim. Tranquilo? Então vamos lá para o próximo. Outro tipo de planejamento, que é também em âmbito nacional, é o planejamento curricular. O professor ele não entra na sala de aula e dá aula daqui, o que ele tira da cabeça dele. Ele tem que seguir um planejamento curricular. O nosso currículo ele vem da instância federal para chegar até a gente. Então, planejamento curricular é a previsão do que vai ser ensinado dentro daquele componente curricular dentro de uma dada série. Esse planejamento curricular, a gente vê que os objetivos dele e os conteúdos, eles estão muito alinhados a uma concepção político-pedagógica filosófica de educação. Por exemplo, a gente vê hoje a gente tem na escola ensino de sociologia, de filosofia, de artes. Durante o período de ditadura militar, sociologia e filosofia foram cortados da grade curricular. Foi colocada uma disciplina, juntou sociologia, filosofia, história e geografia, tudo numa matéria só, estudos sociais. Quando a gente vê que uma matéria ela ganha espaço ou ela perde espaço dentro de uma disciplina, dentro de uma grade curricular, dentro de uma série, é interessante que a gente comece a olhar. Por que dentro de um determinado período de tempo, tem uma ênfase maior no ensino de sociologia e no outro não? O que essa disciplina fomenta? O que ela não fomenta? É importante vocês pensarem. Enquanto esse currículo vai sendo planejado, é importante que se dê ênfase a conteúdos que sejam significativos e funcionais. Ou seja, a gente tem que trabalhar dentro de sala de aula, a escola precisa trabalhar aquilo que tem sentido, que tem significado para o aluno. Não adianta nada eu querer pegar uma coisa aleatória e colocar na escola sem ter explicação nenhuma. E quando a gente fala de planejamento curricular, a gente tem que considerar a ordenação horizontal e a ordenação vertical. O que é essa ordenação horizontal? Como que esse conteúdo ele se organiza dentro de uma determinada série. E a organização vertical é como que esse conteúdo ele vai se organizar ao longo de um curso, por exemplo. Eu não posso chegar no quinto ano e querer ensinar para o meu aluno equação de segundo grau, porque ele ainda não viu todo o conteúdo que ele precisa para aprender equação de segundo grau, por exemplo. Existe toda uma ordenação. Eu não posso, por exemplo, explicar para o meu aluno sistema circulatório se eu não expliquei nem as partes do corpo humano para o meu aluno. Então, tem que ter uma lógica de divisão e de ensino desse conteúdo, que é o que a gente chama de ordenação horizontal e vertical. Então, o planejamento curricular, ele tem que seguir o que está previsto na nossa lei MOR, que é a LDB, e seguir as diretrizes do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação. Quando a gente vai ver lá na LDB, a LDB fala que o currículo ele tem uma parte obrigatória e uma base comum e uma base diversificada. Essa base comum são os componentes mínimos obrigatórios que precisam ser ensinados em todas as escolas. Essa base comum ela é definida pelo Conselho Nacional de Educação. A própria LDB fala que existe ainda uma parte diversificada. Essa parte diversificada ela foi pensada para atender mais a questão das peculiaridades regionais de cada estado. Então, essa parte cabe ao Conselho Estadual de Educação definir. Por isso que muitas vezes a gente pega, por exemplo, o histórico de um aluno que estuda no Amazonas e um aluno que estuda em Minas. Esse histórico não vai ser 100% igual. Ele vai ter a parte igual, que é o que é comum, e a parte diversificada, que cada sistema de ensino pode fazer essa mudança. Além disso, esse planejamento curricular tem que seguir dois outros documentos que são muito importantes, que são as diretrizes curriculares nacionais e a digitei errado, BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. A gente não vai entrar no mérito desses dois documentos,
porque vocês vão fazer disciplina de currículo mais para frente. Então, quando a gente for falar de currículo, a gente entra no mérito dessas diretrizes, tá? E essas diretrizes curriculares, elas são para tudo. A gente tem diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação profissional, técnica e tecnológica, para curso de licenciatura. Então, quando a gente, por exemplo, vai pensar no currículo do curso de vocês, a gente tem que se ver amparado e nas diretrizes. Sem elas, não tem como a gente criar qualquer curso ou fugir. Existem dúvida, pergunta, algum comentário? Tá tranquilo para isso. Então, a gente saiu do âmbito maior, que é federal, estadual, municipal, e a gente vai agora para pensar em instituição, a escola. Quando a gente fala do planejamento escolar, ele diz respeito à tomada de decisão sobre objetivos a serem atingidos, metas e ações. Esse planejamento da escola ele não é feito pela figura do diretor. Numa gestão democrática, ele deve englobar todos os membros da comunidade escolar, englobar tanto a parte pedagógica quanto a parte administrativa da instituição, ser algo coletivo e dinâmico, e ele tem que atender aos preceitos que estão no sistema escolar, que ele faz parte, municipal, estadual, federal, particular, ao projeto político-pedagógico da escola e aos planos de ensino. Deixa eu pular isso aqui. Então, um documento muito importante no âmbito da escola, que você já deve ter ouvido falar, é o projeto político-pedagógico. Já ouviram falar de PPP, gente? Já sim, Thaís. Vocês já leram algum projeto político-pedagógico? Já viram, já pegaram algum projeto político-pedagógico? Acho que o nosso curso a gente já viu, não, Thaís? O curso não é bem projeto político-pedagógico, é um projeto pedagógico de curso. Parece, mas não é. É que o pedagógico teria que ser do campus todo, entendeu? Não só de um curso. Parece, mas não é. Antes de eu começar a explicar o projeto político-pedagógico,